Shalom, eu sou o editor deste canal e nós estamos fazendo uma série de vídeos nesses 40 dias que antecedem Yom Kippur. E hoje nós vamos falar do sinal de Deus. Muito se tem falado do sinal da besta. Há muitos anos atrás, quando surgiu no nosso país o CPF, todo mundo ficou apavorado. O CPF é o sinal da besta, todo mundo vai ter um número. Depois apareceu o código de barra. É o código de barra que é a besta. Tem aqueles 3 tracinhos, é o 666. Depois apareceu o QR Code. Em seguida agora o chip. Tudo isso é capa de fumaça para enganar você. A Bíblia nos esclarece com exatidão o que é o sinal de Deus. Se nós entendermos o que é o sinal de Deus, automaticamente nós vamos entender o que é o sinal da besta. Vamos à leitura. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 19. Se puder, acompanhe comigo. Eu sou Jeová vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Santificai os meus sábados. Aqui aparece no plural. Uma explicação simples para que você possa compreender. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, fala que Deus santificou e abençoou o 7º dia. Em Êxodo capítulo 20, versículo 8, fala que devemos observar o 7º dia, que é o sábado do Senhor. Ficou convencionado que o 7º dia chama sábado, porque a palavra sábado, ela deriva de Shabá, que significa descanso. Então, o 7º dia é um dia de descanso. Se nós trazermos para essa leitura, então nós vamos ver, guardai os meus Shabatotes, os meus descansos. E agora nós vamos descobrir quais são esses descansos que a Bíblia estabelece, que é o sinal de Deus. Continuando. E eles serão por sinal, os descansos de Deus, entre eu e vós, para que saibais que eu sou o eterno vosso Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, para cumpri-los, aqueles pelos quais o homem que cumprir viverá. E profanaram os meus sábados, os meus dias de descanso. Preste bem atenção. Então adverti que derramaria a minha ira sobre eles, no deserto. Mas retirei a minha mão e agi pelo meu nome para que não fosse profanado diante das nações, aos quais eu livrei. Levantei a minha mão a eles também no deserto para espalhá-los entre as nações e dispersá-los pelos países. Quando eles foram resgatados, teve tanta desobediência que algumas vezes Deus queria acabar com tudo aquilo. Mas por causa do seu nome, ele manteve a sua palavra. Porque não cumpriram os meus juízos, mas sim rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados. E os seus olhos foram atrás dos ídolos dos seus pais. Por isso deles estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não puderam viver. Deus os rejeitou e eles não entraram na terra prometida, apenas seus filhos. Daqueles que saíram, apenas 2, Josué e Caleb. Porém, a Bíblia nos mostra quais são esses sábados, shabatotes, dias de descanso, dias sagrados. Nós vamos lá para Levítico, que em hebraico é Vaikra, no capítulo 23, e tem uma relação aqui de descanso. O primeiro que nós vemos se encontra em Levítico 23, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas solenes do Eterno, que devem proclamar como santas convocações, estas serão minhas festas solenes fixas. 6 dias se trabalharás e no 7º dia será Shabat, sábado. De total descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, é Shabat para o Eterno em todas as vossas moradas. Então, a primeira santa solenidade é o 7º dia. E aí continua. No primeiro dia,
no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, é Pêssar para Jeová. E aos 15 dias deste mesmo mês é a festa dos pães ázimos para o Eterno. 7 dias comereis pães fermentados. O primeiro dia será de santa convocação para vós. Nenhuma obra servil fareis. E oferecerás por 7 dias ofertas queimadas ao Eterno, e o sétimo dia santa convocação, toda obra servil não fareis. Então nós vemos aqui que nessa semana o sétimo dia é o primeiro dia de solenidade. Na festa dos ázimos nós temos o dia 15 e o dia 22, que são 2 sábados que não caem no sétimo dia, que são sábados, dias de solenidade sagrada. Continuando. Depois nós temos a festa das semanas, Pentecostes, que também é um Shabat. Depois nós temos a festa das trombetas, que é o primeiro dia do sétimo mês, que também é um Shabat. Depois nós temos Yom Kippur, que é o 10º dia do sétimo mês, que é o Shabat. Depois nós temos o 15º dia do sétimo mês, que é o início de Cabanas, também o Shabat. E depois nós temos o último, o 8º grande dia, que é um Shabat. Então nós podemos chegar à conclusão, com naturalidade, porque é bem específico, bem claro, que o sinal de Deus é o sétimo dia e as festas bíblicas. Porém, se o sinal de Deus são dias sagrados, e o sinal da besta? Obviamente, sem sombra de dúvidas, são os dias que os homens colocaram no lugar dos dias sagrados de Deus. Nós temos o domingo e nós temos as festas paganizadas do cristianismo. Então, o sinal da besta é justamente a observância desses dias paganizados. E o sinal de Deus é a observância dos Shabatotes, do sétimo dia e das festas. Se você ainda não entendeu, eu acho que você deveria estudar mais a sua palavra. A palavra sagrada de Deus, ela nos mostra mais de 160 vezes sobre o sétimo dia como sinal, como dia de guarda, como dia santificado. E para encerrar, eu gostaria que você meditasse nas primeiras palavras de Deus após a criação. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E Deus terminou o sétimo dia todas as obras que fez, e cessou de fazê-lo no sétimo dia. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessou de sua obra que Deus criara para fazer. Se Deus colocou um selo, um sinal nesse dia, se você ler o versículo anterior e viu Deus que tudo era muito bom, o selo de Deus é o sétimo dia e as festas bíblicas. Agora a decisão é sua. Você quer obedecer o que Deus determinou ou você quer observar o que Roma determinou a partir do concílio de Nicéia ou a partir do ano 100, com Inácio de Antioquia, que mudou do sábado para o domingo? Você optou em ficar com Deus ou achou melhor ficar com os homens? É uma questão de escolha. Shalom.